Ah, está gravando. Estou gravando, tá? Está aqui. Beleza, está gravando. Espero que esteja mesmo, de coração. Ah, está sim. Amados, seguinte. Agora vocês estão aqui na academia, tá? Nós estamos dentro da universidade. Vocês vão perceber, principalmente nessas duas matérias, empreendedorismo e gestão, e nas do módulo, não é, no módulo que vem, que é de comunicação, que faz diferença a maneira com que vocês escrevem uma resposta, tá bom? Se vocês não têm o hábito de ler, vocês vão ter que passar a ter este hábito. Nem que você tira lá, tira 5 minutos para procurar uma reportagem e ler sobre alguma coisa que você gosta. Por exemplo, eu adoro desenho animado. Tira lá 5 minutos do seu dia para ler alguma coisa sobre desenho animado. Por quê? Só um momento, perdão, tá? Por quê, amados? Vocês precisam começar a se atentar um pouco às regrinhas do português, tá bom? Saber onde eu tenho que pôr uma vírgula, saber algumas palavrinhas que se escrevem assim, não se escrevem assado. Vocês vão ter que sair um pouco do linguajar do nosso dia a dia para poder entrar um pouco no linguajar um pouco mais acadêmico, tá bom? Por que o professor está falando isso para mim? Primeiramente, porque a partir do momento que você é engenheiro, você abusa e você detém de uma posição de poder perante os outros mortais, assim, da sociedade, tá? Estou falando isso de maneira bem entre aspas, tá? Então, você é uma pessoa que as pessoas te olham e te admiram. Então, você vai ter que tomar muito cuidado com a maneira com que você escreve as coisas, a maneira que você fala, principalmente a maneira de escrever, tá bom? O bom português, ele não pode ser perdido somente porque a gente está dentro de um curso de exatas. O bom português, ele deve ser prezado e bom português faz diferença, principalmente na hora de entrevistas, na hora de determinar quem vai para uma vaga, quem não vai, se você sabe ser articulado ou não sabe, tá? Então, tome muito cuidado com o português. Vocês estão trabalhando com duas matérias teóricas. As atividades de estudo de vocês vão ser respostas teóricas, tá bom? Vocês vão ter que escrever atividade de estudo, mapa provavelmente você vai ter que escrever alguma coisa. Se você não for claro na sua maneira de escrever, ou se você escreve e você percebe que você não concatena, que as suas ideias não estão organizadas da maneira correta, isso atrapalha a correção da banca corretora, e com isso, às vezes, pelo corretor não entender o que você está escrevendo, você acaba, de alguma maneira, tendo a sua nota diminuída, o que poderia ter sido uma notona, tá? Então, passem a se preocupar com a maneira de escrever, tá bom? Recebi bons textos, recebi textos que precisavam de alguma atenção com alguns erros gramaticais e que, professor, você é muito chato para falar uma coisa dessa pra gente. Sim, porque se eu não falar agora, lá na frente tu vai enroscar. Você vai perceber que a interpretação de texto é algo que nós engenheiros usamos muito, tá? Eu estou dando uma matéria agora que se chama Fenômenos de Transporte. A parte mais difícil é a galera ler o texto e entender o que está escrito no texto para poder fazer isso virar uma conta. Então, a partir de agora, sempre procurem, tá? Professor, né? Da noite pro dia eu vou pegar o livro aqui de gramática, papapá, e agora você... Calma, vai devagar. Escreve o que você... Escreve seu... Eu sei que às vezes a gente escreve como a gente fala. Leia o que você escreveu, dá para uma outra pessoa ler, tá? Para saber se a pessoa está entendendo o que você está lendo. Isso vai ajudar vocês aí ao longo do nosso curso inteiro, tá bom? Prezem pelo bom português, isso é extremamente importante, tá? Eu peguei esses dias um artigo, eu não vou falar de quem que era da instituição. Eu recebi um documento da instituição de vocês escrito compreensão com C cedilha. Compreensão se escreve com S. E eu fui conversar com o professor mediador. Eu fiquei assim: você viu isso que está escrito? Ou seja, o cara não pode errar, tá? Aqui na academia, ainda mais esses cargos mais altos, que um dia você também vai ocupar, na hora que chega um erro de português, a pessoa fica assim, começa a, tipo, bota uma interrogação em todo o crédito do seu trabalho, tipo, pô, o cara não consegue escrever essa palavra. Eu sei que a gente tá chegando agora, faz tempo que tem gente que faz tempo que não tá estudando, vocês estão voltando para a escola, estão pegando o ritmo ainda, que a gente está aí no segundo. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Que a gente está no nosso segundo módulo, mas essa é uma coisinha que a partir de agora eu quero que vocês comecem a se preocupar, ok? Dito isso, puxãozinho de orelha para o próprio bem, dado com sucesso. Vamos lá. Não é isso que eu quero compartilhar com vocês. Cadê? Cadê?
quero compartilhar. Voltou para mim, compartilhei, eu quero compartilhar o slide. Isso, gente, olha que coisa mais linda esse slide que eu preparei, mas somente porque eu vi o slide do Renan na aula passada, eu fiquei com vergonha do meu slide. Amados, a qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida ou contribuição, por favor, me interrompam, tá? Como a gente ainda não se conhece pessoalmente, porque eu não tive o prazer de dar aula para vocês no módulo passado, eu sinto falta de conhecer o rostinho de vocês, conhecer a voz de vocês, que é algo que eu prezo muito, tá? Para conhecer os meus alunos, porque eu tive muitos professores na faculdade que não faziam a menor ideia nem do curso que eles estavam dando aula, não sabia se era para engenharia civil, para mecânica, então é uma coisa que eu procuro não fazer, eu procuro sempre conhecer os meus alunos um pouco mais. Então, a qualquer momento, sintam-se à vontade para me interromper, para trazer uma contribuição, para trazer uma dúvida. Se eu souber, respondo. Se eu não souber, vou pesquisar para poder te responder uma outra aula, tudo bem? Não tenha vergonha, porque a gente não consegue saber tudo, tá bom? Oi. Oi, tudo bom, querida? Vamos lá, então, queridos. Gestão de pessoas, o que nós vimos... Oi, fala. Isso é uma dúvida? Ups. Os comentários tá desativado, né? Seria interessante que a minha internet é um pouco lenta, Ah. pelo menos já pergunta já por escrito, teria condição? Ah, tem sim. Peraí, deixa eu ver aqui como é que faz isso. Tá aparecendo agora? Não, ainda não. Só os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário da equipe para tornar você um membro. Cadê? Oxente. Tá bem ruim, Pablo. Sim, Jonathan, todas as terças-feiras, das 19 às 20, tem aula das 19 às aulas das 20h40. Olha, gente, como é. Entendi. Como é que eu faço gerar? Olha, é a primeira vez que eu uso Teams. Deixa eu ver se eu consigo liberar geral as mensagens para vocês. Não é por aqui. É que na aula anterior do professor Renan estava liberado, né? Aí foi uma das primeiras coisas que eu reparei no início. É. Deixa eu perguntar para ele como é que ele fez. Enquanto isso, ele não me responde. Fernando, o senhor tá no hospital? Nossa, cara, eu achei que estava no hospital. Gente, será Eu que tô não em tá, casa, tô em casa. tá em casa? É que por causa do verde do travesseiro, eu achei que fosse se estivesse no hospital, cara. Gente, será que não está aparecendo ainda a possibilidade de vocês fazerem comentários? Ainda não, pelo menos o meu aqui ainda não está liberado. Pra mim tá Continua normal o só. chat. É? Cadê o Jefferson? Pra mim também, o chat tá normal. Eita, Jefferson, você tá pelo celular ou está pelo notebook? Notebook. É o Jefferson que perguntou, né? Isso. Oxe, não tem. Para mim. Não tem nenhum balãozinho de conversa aparecendo para você? Então, ele aparece aqui. Quando clica nele, aparece escrito: só os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário da equipe para tornar você um membro. Oxi. Cadê o Jefferson? Jefferson. Cara, pra mim aqui aparece você como membro, normal.
Deve ser algum bug. Vamos dar sequência, né, professor? Qualquer coisa você pode me interromper por voz, tá bom? Tá ok. Então o bailinho vai seguir. A gente já vai bater o papo. Terceiro ícone da... não, mas tá certo. Bom, amados, vamos lá. Olha, ai que lindo esse slide. Arrasei. Pessoal, nessa unidade, nós vimos os conceitos fundamentais para a gestão de pessoas, parte 1. Sabe o que isso significa? Que existe conceitos fundamentais, parte 2. Que, se não me engano, é a matéria da semana que vem, tá bom? Aliás, já vou falar uma coisinha que a maioria das respostas que eu recebi da semana passada cometeu um erro que eu não lembro se vocês já viram isso no módulo passado, que é a diferença entre empresa e startup, tá, queridos? Uma empresa um dia pode ter uma startup, pode um dia virar empresa, tá bom? Uma startup nada mais é do que um grupo de pessoas por um objetivo comum, guiado pela inovação, que tem uma ideia inovadora. Isso é uma startup, tá bom? A startup ela não tem toda a estrutura, tanto de pessoas quanto estrutura física de uma empresa. Ela não tem. Uma startup, se ela se consolidar no mercado, ela pode sim virar uma empresa, tá bom? É que no primeiro exercício de vocês, recebi muitas respostas como tipo, a minha empresa será uma startup. Não. Ou é uma startup ou é uma empresa. Como estamos trabalhando com inovação, obrigatoriamente será uma startup, tá bom? Só essa diferença conceitual que foi o errinho maior assim que eu senti dos trabalhos de vocês, tá bom? Queridos. Mas, professor, Oi, pode falar. salvo engano, uma empresa pode voltar a ser uma startup, né? Uma empresa pode ter alma de startup. Isso. Pode ter uma alma de startup. Por exemplo, se for uma empresa sempre comprometida com a inovação, então ela pode sim, tá bom? E dentro dela, ela pode ter pequenos grupos de startup trabalhando em prol da sua inovação também, tá bom? Excelente pergunta, by the way. Queridos, olha, eu peguei um laser aqui. Esse laser lento da besta fera. Nós temos esses 5 tópicos para ver durante a unidade 2. São as estruturas organizacionais, seleção e recrutamento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, exercício da chefia, e esse tópico dá o que falar, e sobre as estruturas tecnológicas para a gestão de pessoas. Vamos falar primeiro de estruturas organizacionais. Gente, estruturas organizacionais é algo que nós estamos super acostumados na nossa vida, tá? As estruturas é o que a gente diz, são um mapa de distribuição das funções das empresas. Descrevem cargos, como eles estão dispostos. Queridos, isso aqui nada mais é do que a estrutura do quem obedece a quem. Qual função está subordinada a qual, tá bom? Isso a grosso modo, por quê? Vocês vão perceber que existem 2 estruturas organizacionais. A estrutura hierárquica e a estrutura matricial, tá bom? A estrutura hierárquica é essa estrutura que nós estamos acostumados. Qual? É aquela estrutura que vem de cima para baixo. Tem um patrão, aí o patrão tem algumas pessoas que estão mais próximas a ele, que são cargos mais próximos a ele, que são cargos da diretoria. Depois tem outros subordinados que estão subordinados à diretoria. E esses últimos subordinados têm subordinados, até que você chega lá na base da pirâmide dessa sua estrutura hierárquica, tá bom? Então, essa é uma estrutura, ou seja, esse é um mapeamento de como acontece os cargos e o relacionamento entre os cargos dentro daquela empresa que nós mais comumente conhecemos. Aqui na Unicesumar, nós trabalhamos com uma estrutura hierárquica. Mas, por exemplo, dentro de um próprio setor, vocês vão perceber que, apesar da estrutura ser hierárquica, em alguns momentos ela também pode ser matricial, tá? Qual é o problema de uma estrutura hierárquica? Uma estrutura hierárquica, ela pode se tornar muito hierarquizada, queridos. E isso pode ocasionar muitos problemas. Isso é um problema que a gente vê muito, às vezes, nos órgãos públicos e em algumas instituições, tá bom? Não vou revelar qual instituição de ensino, por sinal. Mas em algumas instituições,
a estrutura ele é tão hierarquizada que os processos começam a se travar. Eles começam a demorar para acontecer, porque você acaba se deparando com muitos processos burocráticos, tem que ter assinatura do fulano, ciclano, beltrano, do pai do beltrano, do tio do malandro, não importa, entendeu? Estruturas muito hierarquizadas começam a te travar, elas começam a ser um empecilho para que a sua empresa possa tomar decisões rápidas, porque se cada vez que ele tem que tomar uma decisão passa por 1000 pessoas, perceba que isso vai começar a deixar todas as coisas, as decisões muito lentas para serem tomadas, tá bom? Eu esqueci, ele apagou meu slide, mas tudo bem. A alternativa a essa estrutura hierárquica, a gente chama de estrutura matricial. Estrutura matricial. Na estrutura matricial, não existe a figura de um chefe. Enquanto na hierárquica, com certeza, né? Tem o chefe, tem o subchefe, tem aquela galera que acha que é chefe, mas não é chefe, tá? E por aí vai. Aqui na matricial, a gente não tem esse problema. Professor, mas como assim? Opa, tem gente entrando, peraí. Eu já vou dar um exemplo de... Cacildes. Eu já vou dar um exemplo de estrutura matricial. Espera só um pouquinho, que eu acho que tem gente entrando ainda. Está mais de 20 minutos atrasado. Ótimo. Vamos seguir o bailinho, então. Dá uma olhada aqui para mim. Vocês estão me vendo, né? Pessoal, uma estrutura matricial é quando a gente quer uma estrutura em linha. O que isso significa, professor? Significa que não tem um chefe. Significa que todos mandam, entre aspas, igual. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que eu mais 3 amigos arquitetos, nós 4 arquitetos, queremos abrir um escritório de arquitetura. Nessa estrutura, se nenhum de nós for tipo chefe supremo, nós estaremos em uma estrutura matricial. O que isso significa? Numa estrutura matricial, eu e os meus 3 sócios, os outros 3 componentes da minha equipe, nós sabemos igual. Nós mandamos igual. Nós sabemos fazer tudo. Então, por exemplo, eu sei fazer projeto de interior, projeto de restauro, projeto de paisagem, construção, tocar obra. Se todos os meus integrantes da minha equipe também sabem, nós estamos em uma estrutura matricial. Não existe um chefe. Não existe quem está mandando ali. Os 4 mandam igual, e nunca usem essa palavra mandam igual, tá? Os 4 têm as mesmas atribuições, os 4 têm as mesmas características, os 4 têm as mesmas ciências para que eles possam desenvolver qualquer projeto. Como que acontece? Quando você tem uma estrutura matricial, amigos, numa estrutura hierárquica, normalmente tem uma pessoa que manda nas outras. Quando essa pessoa ela tem algum problema, ela deixa de ir ao trabalho, ou ela não pode mais exercer a função dela de uma hora para outra, todo o resto que depende dela para. Ok? Todo o resto que é independente dela vai parar. Numa estrutura matricial, isso não acontece. Como eu e os meus 3 integrantes, nós sabemos de todos os processos que estão envolvidos, de todos... Nós 4 estamos todos aptos a tomar as mesmas decisões, temos a mesma formação, estamos aptos igual. Se eu venho a faltar, se eu deixo de exercer as minhas funções, com certeza os outros 3 continuam tendo a possibilidade de manter os meus projetos sem que isso prejudique a empresa. Então essa é uma grande contribuição. Gente, tem alguém aí fazendo muito barulhinho, tome cuidado na hora que você entra. Então, essa é a grande diferença entre hierárquica e matricial. Na hierárquica, você tem esse probleminha das pessoas... As pessoas são muito boas em uma função, em um cargo, mas quando elas... Gente, alguém está fazendo muito barulho. Desligue o seu microfone. Não. Pronto. Então, pessoal, essa é a grande diferença, tá?
Na estrutura hierárquica, quando alguém chega a faltar, ou quando alguém não consegue mais exercer sua função, todo o resto fica comprometido, ao passo que numa estrutura matricial, na hora que todos os meus amigos estão aptos a resolver os mesmos problemas, eu faltando, o barquinho segue. Por exemplo, isso acontece muito, como eu havia dito, nos escritórios de arquitetura e engenharia. Se você tem 4 engenheiros, 4 arquitetos e todos sabem a mesma coisa, todos conseguem entender de todo o processo para a obtenção para a finalização daquele projeto, então qualquer um pode assumir as funções do outro caso ele venha a faltar. Mas, professor, mas se não tem um chefe, alguma coisa, fica complicado. O que acontece? Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer agora um projeto que a gente vai restaurar a Torre Eiffel. Todos nós 4 aqui, ó, nós engenheiros aqui, todos nós temos as mesmas aptidões. Porém, eu, Arquimedes, em algum momento da minha vida, eu tive algum contato maior com restauro de monumento histórico. Então o Arquimedes ele vai ser o líder agora desse projeto. Então o Arquimedes vai conduzir os outros arquitetos, os outros engenheiros, todos aptos, mas eu conduzo porque eu tenho um pouco mais de afinidade. Eu já trabalhei, eu tenho um pouco mais de experiência nessa área. Beleza. Assim que acaba o projeto e vai para outro projeto, a gente escolhe um outro líder que tenha mais afinidade com o outro projeto, para ele ser o líder, ele conduzir as atividades, entende? É sempre assim que acontece numa estrutura matricial. Vou voltar aqui a compartilhar para vocês esses meus slides, ficou lindo, um arraso. Tá bom? Olha lá. Essas são as principais características e diferenças entre hierárquica e matricial, e vocês encontram isso lá no livro de vocês, tá? Enquanto a hierárquica ela é clássica, ela é tradicional e ela é muito aplicada, a matricial ainda está em difusão, é menos conhecida e menos aplicada, ok? Enquanto a hierárquica, as funções são bem definidas, não é? Então, você tem um cargo, e naquele cargo, aquela pessoa exerce aquela função há muito tempo, ela sabe fazer aquilo muito bem. Então, os trabalhadores, eles são selecionados para um trabalho fixo, ok? Já na matricial, não. A gente tem aí uma equipe altamente treinada. Todo mundo sabe fazer tudo, por assim dizer. Na hierárquica, demanda-se baixa tecnologia para implantação, enquanto na matricial, normalmente a gente demanda mais uma alta tecnologia, integração entre plataformas, entre modelos e tudo mais. Nas hierárquicas, as hierárquicas são muito conhecidas no mercado, tanto que a gente existe, com certeza na empresa que vocês trabalham, aqui no Sesumar isso existe também, a gente até fala em planos de carreira, né? Você tem como a gente fala que é plano de carreira, tem progressão de carreira, você vai subindo, a gente diz. Por que você diz que você vai subindo na carreira? Porque você, como é uma hierarquia, você vai subindo de cargo, até você chegar lá em cima, onde você tem mais responsabilidades, mais pessoas que você tenha que gerir. Então, você diz que você está subindo na carreira. Enquanto a matricial é muito pouco conhecida na prática. Quem faz matricial bastante é a Google, tá? A Google trabalha em matricialidade. Na hierárquica, em teoria, os gestores dominam perfeitamente os seus aspectos de comunicação, remuneração, controle e coordenação. Há controvérsias? Há controvérsias, sempre há controvérsias, tá bom? Mas, teoricamente, quando a gente está numa estrutura hierárquica, os gestores têm o domínio perfeito destes aspectos, tá? Comunicação, remuneração, controle, coordenação, tudo bonitinho. Já na matricial, há menos habilidades e conhecimentos gerencial para explorar os seus fundamentos, ok? Eu acho isso, na real, eu acho que aqui, ó, o livro de vocês, ele não conseguiu falar alguma coisa meio parecida ou contraditória com a hierárquica, então ele colocou esse item 5 aí para fechar os 5 dos dois lados, que ficou meio mal explicado esse negócio. Professor? Oi? Isso não seria, no caso, aquela diferença entre a empresa e a organização? A organização é todos em prol de um objetivo, no caso seria essa matricial, né? Não, olha só. Todas as vezes que o objetivo da organização for o lucro, a gente chama isso de empresa. Então, tanto numa estrutura matricial quanto numa estrutura hierárquica, nós podemos estar em busca do lucro. A maneira como nós fazemos isso é que é diferente. Enquanto lá na hierárquica existe uma pirâmide, né, de cargos, existe uma coisa que vem de baixo para cima, aqui na matricial não.
tá? Mas isso não muda o fato de que em ambos os casos o nosso objetivo é o lucro, beleza? Ok. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Gosto muito de perguntas. Olha lá. Na estrutura matricial... Oi, fala. Em uma startup, por exemplo, Hum. qual que seria ideal? A estrutura matricial ou a estrutura hierárquica? Hierárquica. Ou depende? Depende. Depende com que a startup vai trabalhar. Vocês vão ver no exemplo que o professor vai dar hoje, que ele adota as duas estruturas, hierárquica e matricial, dentro da empresa dele. Tal setor, ele coloca em estrutura hierárquica. Tal setor, ele coloca em estrutura matricial. Mas isso depende da natureza da sua startup. Depende do que ela está produzindo. Pode ser que a estrutura matricial seja ideal para aquele momento, para aquele âmbito de funções. Pode ser que não seja, tá? E muitas vezes as startups começam assim, ó, vamos supor, eu falei, eu e mais 4 amigos vamos uma startup. Provavelmente nós vamos ter uma estrutura matricial, porque provavelmente nós vamos ter as mesmas atribuições, todo mundo vai saber a mesma coisa, porque normalmente uma startup começa assim. Mas se essa startup começa a se desenvolver e vira uma empresa, ela pode escolher se ela vai manter a estrutura matricial, se vai adotar uma hierárquica, tá bom? Muitas graças aí pela sua contribuição. Nada. Olha lá. Na estrutura matricial, todos os membros da equipe são aptos a realizar todas as partes do processo. Por isso que a gente diz que é uma estrutura horizontal, porque todos estão no mesmo barco, por assim dizer, ok? Todos vocês estão aptos para fazer todas as partes do processo. É por isso que se alguém chega a faltar, outra pessoa consegue manter o ritmo do trabalho sem nenhum problema. Entre aspas. Claro que vai ficar sobrecarregado, mas o projeto não para. Escolhe líderes para cada projeto, tendo como base a maior aptidão de tal e tal pessoa para aquele projeto, como eu havia dito. Tá? E Professor, finalmente... Oi, fale. Pode falar. No caso, então, todos os membros da equipe são aptos a realizar todas as partes do processo. As pessoas teriam que ter o mesmo nível de competência, as mesmas habilidades, por exemplo, formação sendo talvez um engenheiro de alguma área, e todos teriam que ser engenheiros da mesma área também? Excelente pergunta, e eu vou responder para você com isso daqui, ó. Multidisciplinaridade. O fato de todos saberem das etapas do processo não implica que todos precisam ter a mesma formação. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai trabalhar com placas solares super da hora. Mas eu sou engenheiro civil, você é engenheiro eletricista. Nossa formação é diferente, mas isso não impede que eu e você entendamos de todas as etapas do processo. Porque os processos, o que eu tenho, às vezes, vamos existir conceitos de física elétrica ali, que você vai dominar mais do que eu. Mas eu ainda vou entender daquele processo e vou conseguir executá-lo de maneira tranquila, tá bom? Então, não necessariamente as equipes precisam ter sempre a mesma formação. Inclusive, é desaconselhável que a equipe tenha sempre a mesma formação. Porque assim que, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui nessa nossa equipe e aparece algum problema relacionado a problemas elétricos, que é algo que você domina muito mais do que eu. Então, com certeza, a gente vai conseguir resolver esse problema, ao passo que se todos nós fôssemos engenheiros civis sem nenhum entendimento sobre eletricidade, ou nenhum engenheiro eletricista entre nós não conseguiríamos resolver o nosso problema. Então, o passo delas saberem todas as etapas do processo não significa que eles precisam ter todos a mesma formação. Inclusive, é desaconselhável que todos tenham a mesma formação, tá bom? Excelente pergunta. Perfeito, professor. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Igual, por exemplo, vamos supor que somos 4 arquitetos. Eu, no meu caso, sou arquiteto e engenheiro, então a gente poderia resolver alguns probleminhas. Agora, vamos supor que existe, por exemplo, na nossa equipe 4 arquitetos, não tem nenhum engenheiro eletricista, ou então não tem nenhum outro engenheiro de estruturas. Aí a gente começa a entrar em problemas que nós não conseguimos resolver e os projetos vão ficando parados, tá? E eu estou dando esse exemplo do escritório, mas pode ser absolutamente qualquer processo dentro de uma empresa. Perdão, dentro de uma startup ou de uma empresa. Eu dei bastante foco nisso, pessoal, porque a nossa atividade de hoje, vocês vão ver que basicamente é pegar aquela empresa que aquela startup que vocês haviam criado na aula passada
e montar para mim se a sua estrutura organizacional vai ser hierárquica ou matricial. Por isso que eu dei bastante peso nessa parte da aula. Em seguida, uma outra coisa que nós vimos desse capítulo foi sobre seleção e recrutamento de pessoas, que é algo que a gestão de pessoas deve fazer, tá? Isso aqui, ó, é que pode ser que apareça nas atividades de vocês. O livro de vocês vai dizer assim, ó, é a responsabilidade da gestão de pessoas selecionar e recrutar pessoas para preencher as vagas e os cargos que estão dentro da sua startup e da sua empresa. Para isso, você tem que saber como especificar um cargo. Para especificar um cargo, para que você possa fazer seleção e recrutamento, 4 aspectos você tem que observar. Quais são esses aspectos? Primeiro, o conteúdo do cargo, entre aspas, o que ele faz. Igual, por exemplo, e não confundam, isso aqui o que ele faz, pessoal, é a função. Conteúdo do cargo é diferente da função, cargo é diferente da função. Vamos supor que o meu cargo é de engenheiro de estruturas. O que eu faço? O que eu faço é a minha função. O nome do meu cargo é engenheiro calculista estrutural. O que eu faço dentro desse cargo é a minha função, tá bom? Só falar lá, ó, engenheiro calculista de estruturas. Isso não diz o que eu faço lá dentro. Te dá uma ideia, mas não especifica precisamente o que eu faço lá dentro. O que você tem que fazer é especificar o conteúdo do cargo, o que ele faz. Outra coisa que você tem que saber para especificar um cargo, métodos e processos de trabalho, o como faz, como ele vai fazer para cumprir o conteúdo dele. Terceiro, responsabilidades, que é o famoso a quem ele responde, tá? Eu tenho as minhas responsabilidades, quais são essas responsabilidades, do que eu estou encarregado de dar conta e para quem eu tenho que responder isso, tá bom? Porque você também vai ter que especificar neste cargo, na hora que você for criar um cargo, a autoridade que esse cargo tem. Ou seja, quem vai responder a mim? Quem são os meus subordinados? Isso, pessoal, claro, para uma estrutura hierarquizada, tá bom? Então, o livro de vocês vai trazer isso. Eu não lembro qual página precisamente, normalmente eu sei, eu já esqueci. Você tem que observar esses 4... Na hora que você vai descrever e especificar um cargo, você tem que responder essas 4 perguntinhas. Em seguida, pessoal, ele falou que outra função da gestão de pessoas dentro de uma empresa, de uma organização, de uma startup, é o treinamento e desenvolvimento das pessoas. E o livro de vocês, em muitas e muitas páginas, ele vai ficar tentando diferenciar o conceito de treinamento e desenvolvimento. Isso aqui que eu vou trazer para vocês é um resumo meu. É isso que eu, Arquimedes, entendi do que o livro está dizendo para vocês. Aliás, pessoal, vocês que são primeiro ano e nunca cometam esse erro, você jamais pode, por exemplo, numa atividade de estudos, num mapa, numa prova, você falar, olha, de acordo com o tutor tal, o que vale para nós aqui na nossa disciplina como argumento válido para que vocês possam elaborar a resposta de vocês é sempre que o livro texto traz para vocês e o que o professor traz na aula ao vivo. Se o professor falou, pode usar como argumento. Se o livro falou, você pode usar como argumento, tá? Oi, pode falar. Página 47. Muito obrigado, pessoal. Tá lá então, tá? Ó, Cargos, essa parte. conteúdo de cargos e método de processo de trabalho. Perfeito. Na página 47, tá? Ó, a especificação. Módulo 2. Módulo 2? Beleza, unidade 2, página 47. Ok? Vocês vão encontrar lá detalhadamente essas coisinhas. Isso aqui, ó, que eu estou dizendo, ó, o que ele faz, como faz, são palavrinhas que eu tento encontrar para simplificar para vocês, tá? Mas muito obrigado pela contribuição. Não exclui o fato de vocês terem que pegar esse livro e o ler. Então vamos lá, pessoal. O treinamento, ele vai capacitar o profissional para melhor atender a estrutura organizacional. Então, por exemplo, eu, Arquimedes, quando eu entrei na Unicesumar, eu fui treinado em metodologias ativas. Metodologias ativas é a maneira como nós conduzimos as nossas vivências na sala de aula, tá bom? Como é um método não tradicional, eu tive que ser treinado. Eu aprendi para quê? Para que eu pudesse atender a estrutura organizacional, para que eu pudesse cumprir o meu cargo perfeitamente como a minha organização me pedia. O desenvolvimento, não. O desenvolvimento vai aperfeiçoar as minhas habilidades. Então, eu já fui treinado e agora eu quero me desenvolver mais dentro das metodologias ativas, então. Espera só um momento.
Um dia eu vou entender por que moto é tão barulhento. No momento não entendo. Pessoal, então essa é a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento é para você aperfeiçoar as habilidades que o seu profissional já tem. Ok? Essa é a diferença. Contudo, essa aqui é uma parte muito... é uma pena que a gente não está em sala de aula. Que isso aqui, ó... Isso aqui é maravilhoso, que eu gosto de saber de cada um de vocês, como vocês são. Quando você vai ser treinado dentro da sua empresa, existem, de forma genérica e muito grosseira, 4 tipos básicos de aprendizes. Ou seja, as pessoas podem ser locadas em 4 tipos básicos de aprendizes. Ou seja, como elas aprendem dentro de um treinamento, tá? Você pode se identificar com apenas um dos tipos, você pode se identificar com mais de um dos tipos. Um deles é o tipo ativista, ok? O ativista é aquele cara que, quando ele recebe um treinamento, a pessoa pode estar lá falando para ele o que ela quiser. Ele só aprende fazendo. O ativista vem da palavra ativo. Ele só aprende se ele pôr a mão na massa. Ele só aprende fazendo. O reflexivo, eu sou meio reflexivo, eu sou meio teórico, eu sou um pouco aqui dos dois. O reflexivo é aquele que ele aprende refletindo. Então você treina ele, aí ele precisa ficar sozinho e pensando naquilo que ele foi treinado, pensando naquilo que falaram para ele, ele aprende. Então esse é um cara reflexivo, ele precisa meditar sobre o assunto, ele precisa pensar sobre o assunto quando você entrega a informação para ele. O teórico é aquele que a gente diz, olha, essa palavrinha é linda, tá? É o que precisa da visão holística, a visão do todo. O teórico é aquele aprendiz que ele só consegue aprender se você contar tudo para ele. A teoria, a prática, como faz, como não faz. Se você não contar o pacote completo para ele, ele não aprende. Então, esse é um tipo de aprendiz. Eu sou meio reflexivo, meio teórico, tá bom? Isso às vezes é ruim e isso às vezes é bom. Então depende de onde você está sendo treinado, para que você está sendo treinado. E finalmente os pragmáticos. Meus alunos de engenharia, eles são muito pragmáticos. Como assim, professor? O pragmático é aquele que no treinamento ele só aprende aquilo que ele sabe que ele vai usar. Então, por exemplo, ele sabe que ele vai usar aquilo, pá, ele aprende. Ele não vai usar aquilo, ele não aprende, ele nem tenta, tá? Então, a grosso modo, esse seria uma pessoa pragmática quando você está treinando ela, beleza? Então, temos esses 4 tipos de aprendizes durante o treinamento. Depois vocês me contam qual que vocês são. Vocês podem, igual, por exemplo, vocês podem ser total ativistas, total reflexivos, teóricos, pragmáticos, ou você pode ser uma mistura dos dois, dos 4, não tem problema. Ah, tá. Aqui, pois muito que bem. Este tema é polêmico, muito polêmico. Vamos falar sobre chefia e liderança. O livro de vocês fala assim, ó. Chefia é tratado para destacar os profissionais que têm a responsabilidade pelo funcionamento e gestão de um setor. E ele fala assim, ó, que a chefia, a atividade do chefe, envolve 2 moedas, inteligência emocional e capital intelectual. Então, a figura do chefe seria aquele cara que ele tem inteligência emocional para lidar com pessoas, é isso que ele está tentando dizer sobre inteligência emocional. Ele não é uma pedra, ele não é um ser inanimado, ele tem uma inteligência emocional para chegar onde ele quer e capital intelectual para isso, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Professor, existem controvérsias? Existem. Gente, me perdoa aqui a palavra. Existe muita bunda pequena sentada em cadeira grande? Existe. Existe muito cara bom sentado em cadeira pequena? Existe também, tá? Nós não vamos nos ater aqui ao fato dos pormenores que levam a essas situações, embora elas existam a rolê na nossa vida profissional, e a gente vê isso diariamente, tá? Mas ele destaca que o chefe, em teoria, é este cara. Ele vai ficar muitas páginas falando sobre chefia, tá? Não deixem de ler, eu tô trazendo aqui, ó, o essencial mesmo. E existe, queridos, essa grande diferença entre ser chefe e ser líder. Eu trouxe aqui, ó,
uma frase que uma vez eu escutei de um amigo meu que trabalha numa empresa de roupas, a Reserva. Ele trabalha na Reserva, lá no Rio de Janeiro. E ele, uma vez, ele foi para um treinamento lá da Reserva, e depois ele me contou. Eu tava falando para ele que ia dar uma aula sobre isso. E ele falou: cara, aqui eu fiz um treinamento e falaram isso assim para mim, ó. Que o chefe diz vá e o líder diz vamos. Quando a gente coloca isso, pessoal, vocês conseguem entender que a figura do chefe, ele está se colocando assim, ó, em um outro patamar. Ele fala assim, não, vai você, porque você é meu subordinado. Existe todo na própria fala, existe toda uma questão de hierarquia, de comando e de poder. Quando a gente chega no líder e fala assim, não, vamos, significa que, apesar de vocês estarem cumprindo um objetivo, ele está fazendo junto com vocês. Ele está levando todo mundo junto com eles. Aí vem aquela grande questão, né? Nossa, quero ser chefe ou quero ser líder? Quando eu faço essa pergunta para os meus alunos, as respostas divergem. Tem gente que fala, não, professor, é muito bom ser líder, mas tem momentos que eu preciso ser chefe. E neste ponto eu estou de acordo, mas é uma opinião minha, tá bom? Tem gente que fala assim, não, eu acho que só o chefe funciona. Tem gente que fala assim, não, para mim líder é o que funciona, para mim é chefe. Então, elas divergem, os próprios estudiosos divergem. A minha opinião, eu acho que você, em essência, precisa ser líder, tá? A pessoa precisa se sentir envolvida, precisa sentir que a pessoa que está ali liderando aquele projeto, que está liderando aquele momento, a pessoa está junto, não está abandonando os seus subordinados, por assim dizer, os seus companheiros, mas chega um momento, que é o momento de cobrar, às vezes, por exemplo, o resultado, que se a gente não for chefe, né, acaba não tendo o resultado. Então, infelizmente, às vezes a gente queria ser 100% líder, mas não consegue, tá? Mas tenham sempre essa diferença. Tenham em mente essa diferença, ok? Se você digitar no Google, diferença entre chefe e líder, vocês vão ver várias imagens. Por exemplo, tem uma imagem que tem um morrinho, eu devia ter colocado aqui, né? Nossa, foi burro. Tem o chefe tá sentado assim, ó, tem vários vagõezinhos e o chefe tá sentado no último vagão e a galera tá empurrando. Agora tem um outro em que tem os vagões e o chefe e todo mundo estão empurrando os vagões. Então, isso não é uma figura de chefe, é uma figura de líder. Então, existe sempre essa grande diferença do vá e do vamos. Por fim, gente, esse capítulo de vocês, ele é enorme. Ele vai falar sobre estruturas tecnológicas para treinamentos. Ou seja, que você pode começar a contar com ferramentas tecnológicas, com softwares, para que você possa fazer treinamentos, recrutamentos das pessoas, para que para que você possa fazer gestão de pessoas. Não tem problema, não é até importante que a gente se aproxime das ferramentas tecnológicas, tá? Aí ele vai fazer uma conceituação de tecnologia de informação, tecnologia da comunicação e algumas empresas que adotam a tecnologia da informação e comunicação, tá bom? O livro de vocês vai conceituar os três, TI, TC e TIC. Dei uma olhadinha nisso. Não me aprofundei porque a gente não vai utilizar esse conceito para a nossa vivência de hoje. Contudo, pode ser que o professor peça para vocês aí nas próximas atividades de estudo, alguma coisa do gênero, tá bom? Queridos, tá. Fechou aqui, ó. Fizemos a nossa pequena introdução. Posso mandar para vocês também ali no grupo os slides de gestão dessa semana, não tem problema. Eu mando sem nenhum problema. Eu ficava morrendo de ódio na faculdade que o professor não mandava os slides. Falava, o que custa? Tá? Então eu mando sem nenhum problema. A Franciele disse que ela é um pouco dos três, ativista, reflexivo e teórico. Porque o motor é refrigerado a ar. Ah, tá. Tô vendo aqui agora os comentários de vocês. O Jonathan diz assim, ó. Aqui no Brasil, as empresas ainda estão em processo de aceitação para uma estrutura matricial, mas em um futuro próximo vai ter muitas. Verdade. Gente, eu tenho visto um pouco disso, que o Jonathan disse, na construção civil. Gente, que coisa mais hierarquizada do que a construção civil? Muito hierarquizada. Porém, em algum momento, aquela estrutura hierárquica pode ter um ramo matricial. Vamos supor que a gente tem uma equipe como posso dizer, uma equipe de pedreiros
que ela é treinada para fazer absolutamente qualquer tipo de obra. Todos eles sabem iguais. Então, você consegue ali, ó, ter uma estrutura matricial dentro de uma estrutura hierárquica. Todos eles têm as mesmas atribuições, as mesmas competências. Então, você pode ficar alocando aquela equipe para várias obras, porque eles têm as mesmas competências que várias obras precisam. Então, dentro de uma estrutura hierárquica, em algum momento você pode ter um ramo matricial. Mas ainda assim, Jonathan, isso que você colocou é bem verdade. Existe uma grande dificuldade aqui no Brasil da gente instaurar a matricialidade nas organizações. Sim, Fran, a maioria das empresas tem uma estrutura hierárquica. Você falou certinho. Empresas têm estruturas hierárquicas. Uma empresa, quando a gente fala, eu quero que vocês tenham isso na cabecinha de vocês. Quando a gente falar empresa, a gente tem que vir na nossa ideia daquela coisa já consolidada, arraigada na sociedade, tipo, é uma estrutura hierarquizada, tem um chefe, quem é mandado pelo chefe, quem acha que manda, quem não manda nada, tá bom? Isso, empresas conotam normalmente estruturas hierarquizadas, raras exceções em que as empresas adotam estruturas matriciais, porém isso pode acontecer. Fran, os livros... Peraí, pode falar, Amora. Na construção civil, se a equipe de pedreiro é por empreita, funciona muito bem a matricial, né? Agora, se é por empreita, aí não funciona, não. Porque aí tem que ficar em cima dele, puxando. E o problema da empreita é o seguinte, gente, quando eu trabalhei um tempo na MRV e lá era tudo empreitado. O problema da empreitada é o seguinte: você tem que ficar em cima do empreiteiro para que ele realmente faça um trabalho de qualidade, para que ele não entregue qualquer coisa e vá para a próxima obra, porque o empreiteiro ele recebe por medição, ele acabou, você vai lá medir e paga ele. Então, mas a estrutura matricial numa empreiteira, a empresa que está fornecendo o serviço, normalmente ela é matricial, sim. Isso é muito bem imposto. Por exemplo, eu lembro que tinha uma empresa na obra que eles faziam eram responsáveis pela limpeza dos apartamentos prontos. Todas elas sabiam fazer as mesmas funções, então entre elas não tinham um chefe, um chefe. Elas eram uma estrutura matricial, exatamente isso. O problema da empreitada, quando eu falo, é no global da obra, né? Se você não tiver uma boa gestão das pessoas na obra toda, os empreiteiros, às vezes, eles podem acabar entregando serviços de má qualidade. Em relação aos livros, queridos, realmente, por enquanto, os livros não foram nem produzidos, porque parece que tem algumas gráficas que atendiam a Unicesumar, se não todas, que estão fechadas por causa do Covid, tá? Então, mesmo se a gente tivesse os decretos de força municipal e estadual, estão proibidas de abrirem. Então, mesmo se a gente tivesse os livros, vocês ainda não poderiam recebê-los, tá bom? Vocês vão ter que dar aí uma seguradinha, ok? Queridos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora com vocês. Pode falar. Professor, o senhor falou bastante na questão de organograma matricial, né? A questão de 4 engenheiros, tal, ou até mesmo as pessoas que executam o mesmo trabalho. Mas esse estilo de trabalho, ele é aplicado mais em empresas pequenas ou também ele é aplicado em empresas grandes? Porque a linha de organograma de staff é aplicada também só em empresas grandes ou pequenas, ou até mesmo o organograma em linha são aplicadas só em empresa grande ou só em pequena ou média empresa? Como é que fica assim essa questão da hierarquia nesse sentido de pequenas, médias e grandes ou até mesmo multinacionais? Dentro de empresas muito grandes, o que eu, Arquimedes, percebo, o que eu vejo existe uma estrutura hierárquica, mas empresas, por exemplo, multinacionais tipo a Google, é uma empresa hierarquizada, mas cujos ramos são muito matricializados. Então, você consegue aplicar linha dentro de uma estrutura hierárquica, tá? Horizontalidade dentro de uma estrutura hierárquica. Então, quando você olha aquilo de fora, parece que ela é puramente matricial, puramente horizontal, mas se você for olhar de dentro mesmo, você vai perceber que ela é bastante... Ela tem uma hierarquia, mas essa hierarquia está camuflada pela matricialidade. Já as empresas pequenas, eu concordo com vocês, é mais fácil você conseguir manter uma matricialidade. Em empresas grandes,
a não ser que essa empresa seja extremamente inovadora, vai ficar muito difícil a aplicação da matricialidade, então ela vai cair numa estrutura hierárquica, tá bom? Agora, essa questão da obrigatoriedade, do tipo assim, se é uma empresa grande precisa ser hierárquica, eu creio que, apesar de ser o que a gente veja, ela não é via de regra. Não conheço uma empresa que adote 100% matricialidade, exatamente porque é a questão de chefe e líder, em algum momento a gente vai precisar cobrar as pessoas, então a gente vai ter que ter uma figura de um chefe no momento, entende? Então, realmente, eu acho que, não por via de regra, a gente vai ter empresas muito grandes matriciais, nem empresas muito grandes totalmente hierarquizadas. E o mesmo se aplica às empresas menores, tá? Nossa, vocês fazem umas perguntas muito boas. Ô, professor, Diga. no início do curso eu assisti às aulas gravadas do Jorge Leal. E ele eu aborda essa estrutura, igual você acabou de falar, como estrutura vertical, que na verdade seria as hierárquicas, e a horizontal como matricial. Foi uma forma bem legal que eu aprendi essa parte. Isso. É que, tipo assim, é que eu fico muito antenado, assim, na geometria analítica, que numa matriz, a gente tem a matriz em linha. Daí eu faço essa mesma analogia que você. Matricial é horizontal, é linha. Positivo. Isso, enquanto a hierárquica, ela é vertical. Tenta sempre, ó, quando você pensar em vertical, pensar numa pirâmide. Normalmente tem um cara lá em cima que, né, o bambambam, onde todo mundo quer chegar, é o CEO da companhia, e depois você vai vendo que vai ficar alargando até chegar aqui na base, que é a galera que os mortais, nós mortais, réis mortais, por assim dizer, né? Excelente, excelente, é uma maneira muito fácil de você lembrar. Hierárquica é de cima para baixo, matricial é na horizontal, tá bom? Agora, pega uma estrutura hierárquica e tenta matricializar ela. Se você olhar de longe, vai parecer que aquilo é uma matriz, é puramente matricial, mas não é, né? Que eu acho, não tenho 100% de certeza, que é o que fazem empresas como a Google, né? Arquimedes, Oi, pode falar. então seria assim, tipo, a empresa que é pequena, que geralmente começa com 4 pessoas, ela seria uma matricial, e já a empresa que abrange mais funcionários, mais pessoas, seria uma hierárquica. No começo, sim, Raul. Uhum, com certeza. É que é mais fácil, por exemplo, vamos supor que a gente abre um negócio. É mais fácil, até se uma questão, por exemplo, de afinidade, né? E nós dois e os outros duas pessoas que estão com a gente, nós sermos meio que iguais, do que eu chegar para você e falar, meu, eu sou seu chefe. Né? Então, normalmente sim. Então, por isso que startups começam matriciais, normalmente, tá? Porque é mais fácil você controlar essa divisão de poder igualitária para todos. O que pode acontecer, vamos supor, tá? Que essa nossa startup começa a crescer. De 4, agora a gente tem 30, 40 engenheiros. Supor. E a gente quer manter uma estrutura matricial. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses engenheiros em grupos de projetos. Então, ao invés de estar todo mundo trabalhando no mesmo projeto, cada grupo vai trabalhar num projeto diferente, cada grupo adota o seu líder. Depois, a gente desmancha tudo isso, a gente volta a ser 30, 40, e a gente se rearranja para que a gente possa trabalhar em outros projetos. Isso muitas vezes acontece também. E é uma maneira que as empresas encontram de ter um corpo grande, mas manter uma matricialidade, entendeu? Entendi, obrigado. Para isso, o que a gente precisa fazer? Todo mundo tem que ser treinado igual, todo mundo tem que ser sempre fazer os mesmos treinamentos de desenvolvimento para que todo mundo tenha a mesma capacidade, entendeu? Dá muito mais trabalho manter uma matricialidade com toda certeza. Custa grana, né? Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, Raul, pela sua contribuição. Amados. Professor, Pode falar. tem alguma empresa matricial, 100% matricial ou não? O escritório de uma pessoa só. Quando você faz tudo, você faz projeto, você desenvolve o software, você vende, aí você é uma matricialidade de uma pessoa só. Eu posso pesquisar, não conheço uma empresa 100% matricial, não conheço mesmo, nunca vi. Em algum momento, mesmo não tem como, né, cara? Tem um momento que a pessoa vai ter que bater a mão no peito e falar, não, eu que sou o responsável, entende? Então, pode ser que ele seja responsável por aquele projeto, pode ser que sim. Mas realmente desconheço, tá? Não, vou pesquisar porque você me deixou intrigado.
Deixa eu anotar aqui, ó. Empresa matricial. Amados, agora vou mostrar para vocês a atividade que nós faremos. Mais uma vez, gostaria muito de receber essa atividade para que eu possa corrigi-la e dar um feedback para vocês, tá? Hoje é terça-feira, tentem enviar isso no máximo até sábado à tarde, tá bom? Para daí, tipo, você ter o tempo de domingo e segunda-feira inteira você ver a resposta do que eu disse para vocês, ok? Aí lá no grupo eu deixo mais uma vez o meu e-mail para que vocês possam mandar este arquivo, para que eu possa corrigi-lo e devolvê-lo para vocês. Não se assustem, por favor, se vocês acharem que eu estou sendo seco na minha correção, tá? Por favor, eu juro que eu estou melhorando nisso, mas eu vou bem direto ao ponto. Falo assim, ó, tá vendo aqui, ó, não pode ser assim. Tenta pensar numa coisa assim, assim, assado, tá? Vamos lá. Tchurururu, tchurururu, ah... Opa. Roteiro de gestão de pessoas. Roteiro 2. Pessoal, eu não vou passar pelo vídeo do professor, porque o que ele vai falar é a mesma coisa que eu vou falar. Olha lá, na atividade de hoje, a gente vai criar o organograma da sua empresa. Avalie qual seria o organograma ideal para que as operações diárias da sua startup possam transcorrer dentro do planejado. Após esta fase, vamos criar o descritivo de função e o perfil do cargo de cada um dos cargos do nosso organograma. É o anexo 1 e o anexo 2 que está dentro deste roteiro. Inclusive, vocês têm esse roteiro já disponível na disciplina, lá no fórum da disciplina. Mas, vou mandá-lo novamente lá no grupo para que vocês possam ter ali mais fácil esse acesso. Então, para vocês responderem essa atividade, vocês devem ter feito a atividade número 1. Se vocês não fizeram a atividade número 1, precisam fazer a atividade número 1 e inclusive essa. Essa atividade, ela se resolve em 4 passos. O primeiro passo diz assim, ó, com base no conteúdo trabalhado, abordado em aula e as pesquisas realizadas, você deve definir qual é o organograma da sua startup. Você vai definir se ela vai ser matricial, ou ela vai ser hierárquica, ou você vai usar as duas. Passo 2. Explique por que você acredita que este é o organograma ideal. Tá? Hora de escrever. 3. Entendam, pessoal, que no passo 2, pode ser que para a sua empresa seja ideal aquele tipo de organograma, para uma outra empresa do seu colega não seja. Então, você tem que me convencer de que este organograma ele se encaixa para a sua startup e por que ele se encaixa. Só um momento. Ótimo. Passo 3. Desenhe este organograma com os cargos e quem se reporta a quem. Você vai fazer o desenho, vai colocar lá assim, ó, já vou mostrar um exemplo. Diretor, quem está ligado a ele, quem está ligado às pessoas que estão ligadas a ele, é isso que ele quer ver. Passo 4. Por fim, preencha a ficha de descrição de função do cargo e a ficha de descritivo de perfil do cargo para cada cargo de sua startup. Professor do céu, tu falou e não falou nada. Pessoal, existe uma diferença entre descritivo de função e descritivo do perfil do cargo. Deixa eu voltar aqui o close em mim. Tô apanhando desse negócio. Voltou em mim. Pessoal, presta total atenção. Existe diferença entre você descrever o cargo e descrever o perfil do cargo. Vou descrever o cargo. Engenheiro civil, especialista em cálculo de estruturas de concreto armado protendido, com mestrado, tantos anos de carreira, no mínimo. Descrevi, fiz além disso, ele será responsável por cálculo disso, verificação do cálculo do projeto disso, acompanhamento das obras, tal. Estou fazendo uma descrição da função do cargo. Vou fazer agora a descrição do perfil, que é algo maravilhoso. Procura-se um rapaz, solteiro, com carteira AB, que saiba falar tantos idiomas, que tenha experiência nisso. Que mais? Que goste de viajar, que seja altruísta, que seja responsável, que seja sincero, que saiba trabalhar de equipe. Quando eu digo descrição do perfil do cargo, eu estou descrevendo a pessoa que eu quero que apareça aqui para a entrevista. Entenderam?
A gente já vai ver aqui, ó, um exemplo que ele faz para o estudo de caso dele. Olha lá. Vamos ver, compartilhou. Olha lá, vamos ver como que o professor de vocês resolveu. Com base no conteúdo apresentado, ó, vai resolver o passo 1. Abordado em aula e as pesquisas realizadas, definir qual o programa da sua startup. Dentro da startup dele, que era aquele aplicativo que ligava os pet shops com as pessoas, a Unipet, ele diz assim, ó, escolhi que iremos trabalhar com 2 organogramas, um administrativo e outro de projetos com metodologia ágil. Então, será organograma funcional e organograma matricial. É um outro nome para estrutura hierárquica, se não me engano, tá? Organograma funcional é o que vai ter as funções concatenadas, também é chamado de hierárquica, tá bom? Então, ele vai adotar, pessoal, 2 tipos de organograma lá dentro. Explique por que você acredita que esse organograma é ideal. Ele acredita que a Unipet precisa de um corpo administrativo dinâmico com interação entre as áreas, para que eles possam ter a maior compreensão dos desafios de cada setor e poder colaborar assim com eles. Por isso que ele escolheu o organograma funcional. Ponto. Já para os projetos, ele quer uma dinamicidade entre o time e que com isso eles tenham pessoas multifuncionais. O que ele está falando para mim? Que a parte do administrativo, galera, que é a parte mais que vai fazer burocrático, ele vai pôr isso em estrutura hierárquica. A parte que vai trabalhar com inovação, ele vai colocar em matricial. Por quê? Porque ele acredita que com a galera da administração, ela precisa ser especialista naquelas funções, precisa ter tipo uma ordem aparente maior, vou colocar em hierárquica. Não, na equipe de produção de inovação, eles precisam trocar ideias, e quando a gente tem um chefe, às vezes a gente fica meio coibido, meio acuado por dar as nossas ideias, então não quero isso, quero liberdade total, matricial. Aliás, pessoal, isso, uma excelente pergunta isso, nossa, se eu fosse professor eu perguntava. Pessoal, quando a gente precisa trabalhar com criação, design, com inovação, normalmente a gente coloca as pessoas, a equipe que está nesse patamar, que vai desenvolver essas funções, como matricial. Porque dentro de uma matricial, se ninguém é líder, todo mundo ali vai se ajudar, porque não existe uma competição. Eles vão se ajudar para poder criar ter a melhor ideia, por assim dizer, tá? Por isso que setores criativos normalmente vão ficar assim, ó, matriciais, tá bom? Em seguida, ó, ele desenhou o organograma. Como ele mesclou uma estrutura hierárquica com uma estrutura matricial, com matricial, isso fica um pouco mais complexo, tá bom? Mas basicamente é isso que vocês precisam fazer, colocar lá os cargos e qual cargo se relaciona com qual, quem se reporta a quem. Então, ó, esse aqui é o organograma da estrutura hierárquica e esse aqui é o organograma da estrutura matricial, ó, linha. Às vezes os processos retornam, mas as pessoas são postas em linha. E finalmente o passo 4, que é preencher a função do cargo e a ficha de descrição do perfil do cargo. Pessoal, imagine que dentro da startup de vocês vão ter vários cargos, tá? Ó, vocês vão ter vários cargos. Vocês não vão fazer isso para todos. Escolha um para vocês fazerem, tudo bem? Olha lá um exemplo de descrição de função do cargo. O nome do cargo é gestor de marketing. Você tem que responder isso aqui, ó. Quais funções e atividades que o cargo terá que executar? Se reportar-se à diretoria, meu Deus. Gente, nunca se inicia a frase com o pronome oblíquo, tá? Então, esse se aqui ele não pode existir. É sempre reportar-se à diretoria, tá? Administrar os resultados da empresa e acompanhar os KPI, administrar a parte publicitária. Então, ele colocou as funções e atividades que esse cargo vai fazer. Quais os conhecimentos que o cargo necessita? Formação técnica. Aí ele coloca lá, ó. Esse gestor de marketing, ele é dos bons, hein, gente? Olha o tanto de coisa que ele tem que saber. Em seguida, quais as habilidades que o profissional precisa ter para preencher esse cargo? Boa comunicação, capacidade analítica, senso crítico e proatividade. Beleza. Vamos ver agora para o mesmo cargo que é gestor de marketing, o perfil dele. Vocês vão perceber, pessoal, olha só a diferença. Formação exigida. Formação em ADM, economia ou tais. MBA em marketing. Professor, qual a diferença entre a formação exigida e os conhecimentos que o cargo necessita? Pessoal,
Essas coisas, claro que elas se correlacionam. Quando você coloca assim, ó, imagina que você não escolheu ainda, vamos supor, ó, você quer uma pessoa que entenda de ADM, gestão de pessoas, finanças, marketing, PP, TI, gestão de projetos. Você fala assim, ó, o cara aí para preencher esse cargo, ele tem que saber isso aqui. Depois você pensa, meu, para que a pessoa possa saber isso aqui, qual a formação que ele tem que ter? Ele tem que ter feito faculdade do quê? Ah, ó, pode ser uma forma, ele pode ter feito ADM, pode ter feito economia, e eu quero que ele tenha um MBA. Um MBA em marketing para ele dar uma ênfase aqui, ó, principalmente em marketing, entendeu? É assim que você faz. Então, primeiro você monta a função do cargo, o descritivo da função, depois escreve o perfil. Aqui é o que ele vai o que ele precisa saber, aqui é mais ou menos tipo, qual graduação ele precisa ter. Experiências anteriores. Então, o que você espera que esse cara já tenha feito? É aquela coisa, né? A gente se forma e as empresas colocam assim, ó. Isso é um erro muito escracho de gestão de pessoas. Ah, eu quero um cara recém-formado de 20 e poucos anos com 5 anos de experiência, que fale 4 línguas, que domine 6 softwares. Gente, você nunca vai encontrar a pessoa para preencher aquele cargo. Porque o seu perfil não está condizente com o cargo. Se você quer uma pessoa com 6 anos de experiência, que domine línguas, com certeza ela não deve ter uns 20 anos. Se ela tiver, ela com certeza deve ser escolhida, mas provavelmente ela não vai ter. Então você vai ficar procurando uma pessoa que não existe, tá bom? Então sejam coerentes. Olha as experiências anteriores que ele acha que é importante para aquele cargo. Uma vivência mínima de 3 anos em marketing, 5 anos em gestão de pessoas, ter trabalhado em TI, experiência com planos de saúde. Ou seja, ele espera uma pessoa mais gabaritada. Olha lá, ó, tanto que olha só, a idade dele, ó, já é um pouco mais condizente, ó. A pessoa para ter esse gabarito aqui, ela tem que ter lá os seus 35, 40 anos. Disponibilidade de viagens em 30% do tempo, isso vai depender da sua startup. Salário, você coloca, você pode pôr lá, tá, ó. Vou remunerá-lo assim, ó, R$7.000, mais bônus por atingimento de metas. Se você quiser, você ainda pode colocar aqui assim, ó. Vamos supor que você vai trabalhar, vai pegar lá uma descritivo de função, vai criar um perfil de cargo que o cara vai precisar dirigir. Você pode pôr, ó, tem que ter carteira A, B, E, D. Então você pode ir no perfil do cargo descrever isso. Então entenda, pessoal, ó, que isso aqui é o que esse cara vai ter que fazer, ó. Isso aqui é quem é essa pessoa que vai vir conversar comigo sobre o cargo. Então são coisas diferentes. Função do cargo, perfil do cargo. Amados, deixa eu voltar aqui o close em mim. Aí, voltei. Queridos, estamos encaminhando para o final da nossa aula. Como vocês podem perceber, já são 10 horas. Eu gosto muito de falar, tá bom? Eu sei que vocês já assistiram às aulas conceituais, eu tenho certeza disso, tá? But eu adoro poder retomar essas coisinhas, porque eu gosto de criar uma linha de raciocínio com vocês, e é o momento que vocês fazem a contribuição. Tchau, tchau, Fran, até mais. Queridos, damos por encerrado. Já vou enviar para vocês os slides da aula e o roteiro, e o meu e-mail, para que vocês possam realizar essa atividade, e me enviar por e-mail para que eu possa dar um feedback individual para cada um de vocês. Isso é muito legal, porque quando a gente está em sala de aula, às vezes eu não consigo dar esse feedback individualizado, personalizado para você. Então, quanto mais você me mandar, melhores respostas vocês vão ter, tá bom? Queridos, agradeço imensamente. Já deixo registrado que esta reunião vai ser colocada depois lá no YouTube, no nosso canal. Vou disponibilizar o link para que vocês possam ver sem nenhum problema, ok? Queridos, ó, um abraço para vocês. Foi um prazer inenarrável estar na vossa presença, tá bom? Fiquem bem, tá bom? Valeu, Raul. Toca uma para nós, Raul. Quem puder, fique em casa, ok, queridos? Forte abraço aí. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, valeu, Samuca. Obrigadão, cara. Falou, professor. Tenha uma boa noite. Falou, tchau, tchau. Valeu. Vou encerrar em 3, 2,